abre o programa, então, com essa pauta conjunta. Eu adoro quando elas estão aqui, que a gente consegue falar do assunto de uma forma completa. Mas a gente preparou um VT de abertura. A gente vai falar de alimentação cringe. O que alimentação tem a ver com essa, com essa nova palavra aí que tá todo mundo comentando nas últimas semanas? Dá uma olhadinha nesse VT. O significado do termo cringe ganhou uma intensa repercussão nas últimas semanas, principalmente entre os comentários e memes da internet. A palavra, de origem inglesa, consiste em uma gíria utilizada para se referir a situações desconfortantes e constrangedoras vivenciadas por alguma pessoa de outra geração. Usuários das redes sociais tornaram popular o termo, que significa algo como vergonhoso. O uso da gíria cringe vem sendo responsável por estabelecer diferenciações entre as gerações conhecidas como millennials e entre a geração Z. Características, modos de pensar e agir dos pertencentes às duas gerações estão sendo questionadas e associados a serem desconfortantes ou antigos. Os millennials, ou geração Y, que são as pessoas nascidas entre as décadas de 1980 e 1990, se diferenciam de quem faz parte da geração Z, também denominada Gen Z, que são as pessoas nascidas a partir dos meados da década de 1990. Listas de atitudes e costumes consideradas cringe por parte dos usuários da internet também são frequentes no uso do meme com esse sucesso. Os usuários estão utilizando a palavra cringe de diversas formas e em diferentes cenários. E essa onda também chegou no mundo dos alimentos, fazendo a comparação ao que era considerado novidade ou regras nutricionais antigamente e que agora já é considerado cringe. E vocês de casa, sabe dizer o que é considerado cringe no universo dos alimentos? É isso que vamos descobrir hoje. Muito legal, adorei. A Lígia caprichou, né? Ficou muito bom. Meninas, vocês amaram também? Bem-vindas! Olha que assunto incrível, né? Pra gente debater. Vocês vão adorar todas as perguntas que vão rolar. Mais uma vez com a nossa endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soga, bem-vinda. Obrigada, Carol. E a nossa chefe nutricionista, Gabi Esteves. Bem-vindas. Obrigada, Vocês estão lindas nos tons, assim, da paleta que é bem candy, né? Essa corzinha assim, não tá? Então, pastel. Linda. Pastelzinho fazendo Pra não ser cringe. Pra não ser cringe. Será? Bom, aqui somos jovens, não é, meninas? Né? Somos todas cringe. Agora tem uma galera que trabalha comigo, inclusive essa meninada maravilhosa, que é já dessa geração. Dos anos, né, da década de 90. Mas a brincadeira é a seguinte, vocês separaram várias questões, então, que a gente pode chamar de cringe da alimentação. Exatamente, Carol. Acho que a ideia é essa. Esse termo, ele tá nas mídias e é muito engraçado. E a gente se diverte quando a gente percebe que a gente é cringe. Total. Mas acho que a ideia para o público que está assistindo é justamente ideias, né, que a gente realizava e que a gente recebeu de informação na nossa adolescência, adulto jovem, e que hoje em dia realmente são cringe e a gente pode trocar por hábitos e ideias mais saudáveis, né, Gabi? Sem dúvida, né, Cá? Então, muitas coisas que lá já eram erradas e que hoje continuam aí confundindo a cabeça de algumas pessoas, né, nesse mundo aí, principalmente de emagrecimento. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas aí do pessoal. Então, dentro dessa questão alimentar e cringe, a gente vai falar de emagrecimento. Né? Esse assunto também tá embutido nessas coisas que a gente ouvia há alguns anos e que hoje, então, as meninas já vão colocar aqui como é a adaptação, como é que a gente complementa. Vamos colocar já o primeiro na tela, então, e já uma aula da Gabi, hein, com arroz e feijão. Vocês vão ver que bacana. Vamos lá, o primeiro cringe aí, ó, no universo da alimentação. Ovo aumenta o colesterol, mas isso eu cresci ouvindo. Eu tô igual aquela menininha, ó. Com a mãozinha assim no rostinho. Carol, realmente, quando a gente fala em nutrigenômica, existem alguns genes de algumas pessoas, uma coisa muito particular, de que essas pessoas sim
podem ter aumento de colesterol por conta de consumo de ovo. Mas na população em geral, isso é totalmente um mito, né? Inclusive, tem muitas pessoas que tiram a gema do ovo, né? Que consomem só a clara. E a gema é riquíssima em vitamina D, que todo mundo hoje sabe o quanto é importante. Vitamina A, rico em proteína. Então, assim, não deixem de consumir. E o colesterol que a gente encontra em gema de ovo é infinitamente menor do que a gente encontra em frango, em carnes, então, nos industrializados, exatamente. Então, mito total. Ficou lá, cringe, não vamos trazer para esse momento. Não comer ovo, de repente, é uma ideia que é uma ideia ultrapassada. A gente pode colocar e deve colocar ele na nossa alimentação. Inclusive diariamente, não tem problema nenhum. Tem limite, né? Porque eu acho que as pessoas também questionam um pouco isso. Então, assim, a gente já sabe que o ovo faz super bem, super alimento, mas o quanto é ultrapassar algo que acaba ficando inadequado? A gente tem estudos que, na verdade, mostram que o consumo de um ovo ou até 2 ovos por dia não traz nenhum malefício, tanto no colesterol e pensando até no custo, né? Custo-benefício, tem proteína, tem todos esses nutrientes. Sim. E, ao mesmo tempo, é acessível para a população. É verdade. Então, a gente deve colocá-lo, sim, na nossa alimentação. Tá, e já ele vai estar na nossa culinária também. Olha lá, o próximo. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Aproveitem no @VocêBonitaTV. Comer à noite engorda. Meu Deus, esse cringe também, olha, batido, hein? Eu também cresci ouvindo. Não, e fazendo uma troca da noite, por exemplo, eu não vou jantar, né? Olha que prato maravilhoso. Então, muitas vezes, o que a gente vai comer? Eu vou pôr uma saladinha, ou eu vou tomar uma sopa, que nesse inverno é super bem-vindo. Mas o que a gente tem que entender é que o que faz o ganho de peso é independente do horário que a gente vai se alimentar. Então, se essa refeição no horário da noite, com arroz, feijão, um carboidrato, uma proteína, estiver dentro do planejamento alimentar dessa pessoa, não vai levar ao ganho de peso. É lógico que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com alimentos que sejam muito pesados, de difícil digestão, porque às vezes a nossa noite, a nossa qualidade do sono, ou às vezes até refluxo, ele pode aumentar. Mas não é um fato de ter uma boa janta à noite que você vai, na verdade, levar ao ganho de peso. Então essa ideia já caiu. É o que a gente come ao longo do dia, a soma de todas as refeições, né? E do gasto ali, que se aconteceu ou não do nosso dia, que vai, né, aumentar. E o que a gente vê também no dia a dia, muitas vezes tiram carboidrato da refeição, mas acrescentam gordura para dar saciedade. E no horário da noite é complicado, porque a gordura demanda de muita energia para a gente conseguir digerir e metabolizar aquilo. Né? Então, eu sou partidária do arrozinho com feijão, do que a gente comer uma coisa sem carboidrato, mas... muita gordura. Muita gordura e caloria, digestão, né? O tempo de digestão é muito longo e a pessoa, muitas vezes, ao invés de relaxar à noite, continua naquele processo e não tem a qualidade do sono suficiente. Muito bom. Vamos pro próximo. Eu quero ouvir. Vocês têm aí, né, cringes? Manda pra gente, né? O que é cringe pra você na alimentação? Comer maçã nos intervalos das refeições é útil para combater a fome. Engraçado, né? Aquela história, come uma maçãzinha ao lanchinho no meio da tarde, no meio da manhã. Uma maçãzinha. A grande questão da maçã, Carol, primeiro, ela tem algumas substâncias que aumentam a excreção de ácidos estomacais. Então, facilita a digestão. Então, a digestão é muito mais rápida do que nós gostaríamos. Então, sim, vai dar fome mais rapidamente. Sim. E outra questão é que maçã é uma fruta indiscutivelmente nutritiva, mas que contém uma quantidade de carboidrato relativamente alta. Então, quando a gente consome, digere ela rápido, vai dar aquele pico de glicose, insulina e vai dar realmente mais fome depois. Entendi. Então, a maçã é um excelente alimento, mas não é ideal a gente comê-la nos intervalos das refeições sozinha. Sozinha. Agora, aquela pequenininha, porque tem maçã, tem vários tamanhos de maçã, né? A pequenininha, tudo bem? Ou também, ainda assim, o ideal é meia maçã, se estiver com vontade? Olha, Cá, eu acho que pode ser até a maçã grande, bonitona, da Branca de Neve, mas complementa com uma proteína junto. Então, um iogurte natural, um pedaço de queijo, uma castanha, né, Pri? Um ovinho de codorna, né? Que daí vai fazer essa digestão ser mais lenta, vai dar mais saciedade.
e acho que fica melhor. É que o conceito também acho que é importante a gente passar. Quando a gente cresceu, assim, você tá de dieta, come a maçã. Né? É essa que é a questão. Nossa, eu não posso comer muito, então come a maçã para enganar a fome. Então, eu acho que isso, na verdade, a gente tem que entender que é cringe, que na verdade é desatualizado, porque às vezes ele dificulta ainda mais esse processo de emagrecimento, ela entrar sozinha no meio, né, de uma tarde. Então, acho que essa que é a ideia, que ela pode, na verdade, dificultar pessoas que estejam querendo ter mais saciedade durante o processo de emagrecimento. Aproveito então para perguntar, já que a gente está numa pauta completa, o que pode ser legal nesses horários, porque eu acho que é o que mais aparece, inclusive, no consultório, né, para vocês. O que comer entre as refeições quando tenho fome, para que aquilo também não seja um desbalanço do dia todo. Eu vou fazer Vamos lá, Pri. Vai lá, boa ideia, vai lá. Azeitona. Um ótimo iogurte. Ovo de codorna. Colocar uma banana ou até com uma farinha de aveia, que é maravilhoso e dá bastante saciedade. Castanhas. A gente pode colocar, por exemplo, um pouquinho de whey com uma outra fruta, então um pedaço de queijo branco. Abacate. Tomate. Ótimo. Os tomatinhos com uma mussarelinha de búfala. Eu pico ali, ai, tempera, ai, que delícia, a qualquer horário do dia. Pepino. Fica uma salada refrescante que pode ser um lanchinho. Sim, o lanche não necessariamente tem que ter o gosto doce. A gente está muito acostumado a colocar alimentos barrinha, todas as coisas, frutas que têm um gosto mais adocicado. Por que não trazer o salgado para o lanche? Sem dúvida. Também, né? Gostei. O vinho de codorna. Ai, preciso comprar o vinho de codorna. O João ama. Maravilhoso. E ele é tão maravilhoso quanto, né? Embora menor, ele tem mais nutrientes ainda, né? É mais legal isso. A forma de você levar, o consumo é mais fácil. E para criança é legal, né, Cá? Eu vi que você estava na praia. Leva na praia os ovinhos de codorna e tal. É um lanchinho muito nutritivo. Eu acho. Né? E que dá saciedade, é legal. Tá melhor que o pastel. E fica bonito, né, também, no prato. E que dá para comer com a mão também, que às vezes a praticidade do lanche é importante. O ovinho você pega, resolve. Tudo certo. Aliás, eu não mostrei para vocês, mas tem uma mesa aqui muito legal, que já a gente também, estamos falando dessas trocas, mas a gente vai exemplificar, né? Vamos chegar pertinho já da mesa com algumas questões que estão envolvendo aí os nossos cringes. Aquele meu amigo Rogerinho está me olhando ali, a cara dele. Esse é cringe, depois quero saber quais são as suas dúvidas, que a gente vai brincar com essa parte também. Vamos lá, próximo na tela. Escrevam pra gente, hein? Chás emagrecem. A questão do chá, ela vem aí também de muitos anos, enfim. São benéficos, mas o que a gente tem que entender a respeito deles? O que é importante a gente entender do chá? Tomando o seu chazinho, exatamente. Eles são deliciosos. Eles têm muitos ingredientes, nutrientes, princípios ativos que podem trazer um relaxamento, que podem trazer aí ou melhorar a nossa digestão, até mesmo para emagrecer. Mas o que a gente tem que entender é que as pessoas utilizam e fazem as trocas achando que ele vai trazer o emagrecimento. Perfeito. E o princípio ativo que a gente tem, mesmo no chá verde, que a gente comentou, ele é muito pequeno para ele ter um efeito termogênico. Então a gente tem estudos mostrando que a pessoa teria que tomar 4 litros de chá verde para realmente ter um efeito termogênico. A gente não faz isso no nosso dia a dia. Então coloquem chá, mas não façam dele o seu instrumento ou suporte para perda de peso. Entendi. Então a alimentação, o exercício é muito mais importante do que a gente tomar esse chá, né, Gabi? Ele não é a aposta do milagre. Exatamente. Né? Não existe. Exato. E até hoje ainda aparecem aí uns milagres, né? Assim, né? Então vamos fazer. O que eu gosto muito, e até eu tenho hábito, né? A Aninha atrás, tão delícia. Esse é de erva doce hoje. Erva doce, eu até comentei com o pessoal, depois da minha cirurgia, foi fantástico ter descoberto a erva doce. Meu Deus, como ajuda em muita coisa, né? Sim. E o que eu acho do chá que é interessante é que muitas ervas, elas equilibram a parte intestinal. E isso é importante, porque vem uma hidratação, que às vezes a gente não consegue na água, até por não ter o sabor. Sim. E que ao mesmo tempo acabam, enfim, eu também não sei a explicação, aí vocês que me contem, mas que acabam mantendo um equilíbrio ali daquele dia a dia também para o intestino. Eu noto isso. E, Cá, é um autocuidado você fazer um chá. Gostoso. Tem a questão que remete esse conforto. Um chazinho com a avó, com a mãe e tal. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma melhora de qualidade de vida, de você ter um relaxamento para dormir, de você diminuir gases. Então, assim, sem dúvida, tem os benefícios, tanto é que são
amplamente estudados, né? Mas o efeito assim mais potente realmente é em forma de extrato, de manipulados, que daí vai ter uma concentração maior daquele ativo. Perfeito. Tá aí. Mandem perguntinhas aí no @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo cringe, olha lá. Tô adorando isso. Ingerir líquido durante a refeição engorda. Né? É um clássico. Eu diria. A grande questão, Carol, é que assim, quando a gente ingere líquido junto com a refeição, a gente dilui aquele suco gástrico, aquelas primeiras enzimas, e isso vai dificultar um pouco mais a nossa digestão. Então, vai demorar mais tempo para a gente esvaziar o estômago, então fica mais estufado, pode dar mais gases por conta dessa diluição. Então, não é que engorda, né? Mas ela vai retardar esse processo digestivo. E pode dar um desconforto de aumento ali abdominal. De distensão abdominal. Eu acho que às vezes a gente está conversando com o paciente no consultório, né, Gabi? E aí quando eu falo, como é que é a sua alimentação? E ele fala assim, é ótima, doutora, eu já não tomo líquido com as refeições e tal. Então, assim, eu acho que é bacana a gente entender que, assim, existem conceitos do que é ser saudável. E é lógico que a gente não quer ter um empachamento com desconforto, mas, puxa, se eu quiser tomar um pouquinho de líquido, isso vai fazer tão mal assim? Acho que essa é a ideia. Não. Hoje a gente tem estudos que não. Pensando na questão até do engorda, né? Exatamente. Até usar um suco de limão numa refeição, um pouquinho de suco de limão ajuda a absorção de ferro. Exato, né? de laranja. Então, assim, a gente tem até algumas estratégias, né? Então, não significa realmente eu não beber que você está completamente saudável. Agora, se a gente faz aquela outra estratégia que vocês até já comentaram, meia hora antes, você se hidrata, bebe e tal, isso pode ajudar, de repente, a ter um controle maior de apetite na refeição que segue, porque você tá ali já, enfim, se sentindo já com parte já, né, enfim, como é que eu vou dizer, do seu estômago com menos fome. Ou não é uma estratégia? Então, na verdade, como é que funciona o mecanismo de saciedade? Então, assim, logo que a gente come, né, a distensão gástrica ativa o nervo vago, que dá a sensação de saciedade dentro de 30 minutos. Então, se 30 minutos antes eu faço uma ingesta hídrica, que é bom para hidratação, ou também colocar alguma outra coisa, lógico, dependendo da quantidade, é normal que a gente tenha uma ativação, a maior parte das pessoas tem essa ativação, que é via nervo vago, de eu já chegar mais saciada. É que às vezes, né, Gabi, a gente come por fome, mas às vezes a gente come por vontade. Então ele, na verdade, segura a nossa saciedade, né? E, Caio, eu acho que o mais cringe aí, que hoje não é a gente ter essa individualidade. Né? Então, assim, tem paciente que, come uma fruta meia hora antes com água e daí faz a alimentação. Come banana com whey e farelo. Depende, né? Depende. Tem gente que sente essa super saciedade só de tomar água, tem gente que não sente. Então, isso que é lindo, né? Da nutrição. Do estudo, né? Das novidades, que a gente consegue personalizar. E olha que prato lindo, daqui a pouquinho que a gente vai... Gabi vai contar aqui, né? Que a gente fala, não, mas peraí, a gente sabe fazer arroz e feijão. Ou não. Dessa forma que você vai explicar, que pode mudar tudo e aumentar ainda mais a questão dos nutrientes, diminuir, né, a parte que a gente fala dos grãos que não são muito bem-vindos ali, que até deixam um pouquinho mais de gases. Então, daqui a pouquinho, ó, linda, isso é um espinafre, é um omelete de espinafre. Olha que delícia, Lígia. Gostou? Tá bonito isso. Vamos desmistificar tudo. Já tem perguntinha do público. Aproveitem. Quem escreveu pra gente, olha lá. Alda, obrigada, um beijo pra você. Fico com insônia toda vez que começo uma dieta. O que posso fazer, então, para melhorar o sono? Então, isso é algo que a gente tem que entender, Carol, por que a Alda tem essa insônia? Se é porque ela está com fome, então muitas vezes essa quantidade de alimentos está proporcionando dor de cabeça, tremor, mal-estar e insônia. Então, às vezes ela não consegue dormir por fome, falta de valor calórico. Às vezes ela pode estar ansiosa, ela pode estar fazendo exercício à noite e aí ela está liberando mais hormônios que trazem um pouquinho de agitação. Às vezes por causa de medicação, que às vezes a dieta está vindo também com um remédio que pode alterar sono. Então tem que entender o porquê esse sono está sendo alterado. Mas a gente pode colocar alimentos que trazem um relaxamento, aí sim, colocar um chá, um alimento quente, que
traz esse conforto. Às vezes um pouquinho de cacau, que tem triptofano, que também dá um relaxamento. Então a gente pode tomar um leite, ou se quiser comer cacau com uma fruta, banana. Porque traz, exatamente. O que você acha, Gabi? Né, banana, aveia. Eu acho, primeira coisa, que ela tá com fome, coitadinha. Porque, né, se faz uma restrição muito brusca, muito de repente, assim, ninguém dorme com fome, exato, né? É verdade. Então... E às vezes tem uma questão também emocional envolvida, né? Não sei se vocês acreditam, meninas. Total. Como aquilo é algo que você inicia, você vai com uma expectativa de colher resultados positivos, benéficos, ou seja, nesse caso, perder peso mesmo, né? Então ela começou uma dieta com algum objetivo, né? E aquilo parece que fica constante na cabeça, que você tem que conseguir, que você tem que você só pensa naquilo e você não consegue se conectar com mais nada, e muito menos dormir bem, né? Porque sem você dúvida. se cobra, parece que é uma cobrança, então a parte emocional está um pouco envolvida, né? Totalmente. Então eu acho que precisava de uma dieta com orientação, né? Uma coisa personalizada para você, com acompanhamento, né? Ver realmente o que está acontecendo. Vai te ajudar com fazer certeza. Fazer os exames, né? Ver a parte nutricional ali do sangue mesmo, né? E às vezes também, Carol, dependendo da faixa etária, a gente tem uma diminuição da produção de melatonina. Então o meu sono já não está muito bom antes da dieta. E aí eu coloquei um estresse para o nosso corpo, com um pouco de fome, um pouco de ansiedade. Esse sono ele piora ainda mais. Então, assim, às vezes entrar também com uma melatonina, lógico, com um acompanhamento médico, identificar o que já era antes da dieta, que pode só ter piorado. Perfeito. Tá aí. Meninas, querem falar um pouquinho da mesa antes da gente colocar mais perguntinhas do público? A gente já vai começar com a nossa receita, que é um prato cringe. O cringe do bem, né? O que vocês pensaram aqui nessas trocas que estão na mesa? Cá, sim, tem várias coisas que a gente cresceu aí ouvindo, né? Então, por exemplo, de comer 3 bolachinhas água e sal ao invés de comer pão francês. Fala, doutora Ana Pri, me conta. Vamos lá. Além da bolachinha de água e sal, não, mas eu já troquei o pão pela torrada. São coisas que são conceitos que, na verdade, a gente está fazendo o mesmo valor nutricional. Sim. E são conceitos de que seja mais saudável e, na verdade, não são. E aí a gente pode trocar, né, Gabi? E que nem tá escrito, que nem a gente trouxe lá, em vez de pão francês, eu não como mais, eu só como pão de forma. Mesma coisa, o mesmo carboidrato, às vezes até mais industrializado, mais conservante, com açúcar. Então, na verdade, a gente vê que não tem problema nenhum se você não tiver intolerância a glúten, não tiver nenhuma questão aí de saúde mesmo, de doença, não de saúde, alguma questão de doença, de você continuar comendo o seu pãozinho. Mas, de repente, a gente coloca uma quantidade menor, combina ele com ovo, por exemplo, que é uma proteína super legal e que não tem problema de comer todo dia, como a gente já falou, né? De colocar um iogurte, uma coalhada, uma coisa assim proteica, né? E assim, e acho que o nosso paladar, e a gente está muito acostumado, foi assim, olha, quer ficar mais saudável? Come a maçã, a torrada, a bolacha de água e sal, sempre carboidrato. E hoje, barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Não, mas agora eu já comprei a minha barrinha. É prática, ela é prática, mas se você for pensar, às vezes levar uma banana num potinho com um farelo de aveia ou com uma granola também é prático. Também, então a gente consegue colocar mais fibra e mais proteína no iogurte, no ovo, né, Gabi? E naquelas outras opções que a gente falou também, né? E ali uma outra coisa, que chocolate faz mal, né? Então que éramos proibidas, principalmente na TPM, não pode comer, não pode tomar café, porque café faz mal. E hoje, quantos e quantos estudos a gente tem, né, falando do quanto é benéfico, o quanto tem antioxidante, o quanto ajuda na nossa questão cardiovascular. Né? Gente, agora vocês falando, vem assim um filme na minha cabeça que, no fundo, eu acho importante que a gente traga esse tipo de discussão também para o programa, porque é assim que a gente cresce, né? Quando a gente debate coisas interessantes. Então, a gente está fazendo uma pauta que é super divertida e tal, mas que, se a gente analisar cada um desses cringes que a gente cresceu ouvindo, isso tudo são questões da indústria também. Porque se a gente lembrar, quando que surge lá o creme cracker? Era num momento da história que falavam mal da gordura do ovo, nananana, e que a farinha, farinha, sal e água.
né? O biscoitinho. Aquilo era ótimo, porque a gordura era ruim. Isso. Então, tudo a gente tem que contextualizar. Essa Sim. brincadeira do que, não, porque os estudos e tal. Então, sempre a gente precisa pensar que a indústria precisa dos produtos ali. Também movimenta. Movimenta. Isso. E aí a gente acaba entrando, até na questão de refrigerante, a gente não colocou aqui. Mas eu fui uma criança, cresci bebendo refrigerante. Exato. Certo? Então, como eram os comerciais da época de refrigerante? Então, tudo... margarina. Sim. Manteiga e margarina. Então, assim, tem um monte de coisa que entra num outro contexto, né, que a gente ficaria aqui debatendo e que não quer dizer que é ruim ou bom ou que eles fizeram certo ou errado, não. Eu acho que a gente tem que conhecer. Exato. Tem um livro muito maravilhoso que conta essa história toda, até o final do programa eu vou lembrar. É um que fala sobre o que é pior, gordura ou açúcar, gordura versus açúcar, é uma coisa assim. É fantástico, ele conta toda a história que a gente viveu, da questão até dos estudos da época e o que a indústria queria que a gente consumisse. E nesse assunto tem até a entrada do que é cringe, que é comer de 3 em 3 horas. Ah, sim. Vamos colocar esse na tela, Fu? Eu acho que a gente tem esse, né? Comer de 3 em 3 horas. Esse assunto vem justamente com essa ideia que a Carol está trazendo, né? Da necessidade do lanche. Então, é lógico que, de novo, né? Acho que a frase do programa foi da Gabi. Individualizar. Não individualizar é cringe. Né? A gente entender a realidade de cada um. Então, tem pessoas que esse lanche vai realmente minimizar a fome. Mas o que os estudos mostram é que pessoas que fazem um lanche, pessoas que comem 3 refeições por dia, café, almoço e jantar, não tem diferença no ganho de peso. Então, eu posso pôr o lanche, se for necessário, e fizer parte do planejamento com a sua nutricionista. Caso contrário, eu não preciso pôr esse lanche. Até porque, até pensando, né, na questão de indústria farmacêutica, de indústria de alimentos, geralmente esse lanche ele é industrializado. Sim, ele não é carboidrato. E para salvar, né? Eles falam, não, para ter a praticidade. Esse é o que é... É a bolachinha, a barrinha de cereal, é o biscoitinho, É muito engraçado, é muito interessante discutir e pensar a respeito disso, que é o que vai te dar mais fome depois, que vai te fazer comer o cereal que tem cara de saudável, de integral e tal, e que a gente sabe que não é, né, Carol? Então... É uma discussão muito ampla, né? Mas eu quis colocar aqui só para fazer o pessoal em casa também pensar um pouquinho, até pesquisar para entender, né, dos últimos anos, o porquê que era daquela forma, o porquê que o estudo indicava tal coisa e tal. E aí, claro, a gente vai trazendo mais repertório, a gente vai, né, cada vez podendo debater mais. Agora, vamos para nossa culinária, então? Vamos. Posso passar a receita, Fu? Hoje quem está no comando é a nossa coordenadora Fu, e já estou dando boas-vindas, que Glaucia está em férias, então pelas próximas 2 semanas, Fu é quem vai estar aqui comigo me comandando. Vamos lá, vou começar a passar então os ingredientes. Eu vou começar com o arroz, tá, gente? Então, para o arroz integral, a gente vai usar 1 xícara de chá de arroz integral, 3 xícaras de chá de água fervente, 2 dentes de alho picados, meia cebola picada, sal a gosto e azeite para refogar. Aí a gente vai pro feijão. Olha que legal que a Gabi vai nos ensinar. São 500 gramas de feijão, 1,5 litro de água, 1 folhinha de louro, azeite para refogar, 2 dentes de alho picadinhos, 1 cebola média também picada. A gente vai usar para o feijão, olha que legal, 2 bananas verdes em rodelas, 1 tomate picado, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Vocês já vão entender porque que tem banana verde aí nessa história. E para nossa omelete de espinafre são 2 ovos, 3 colheres de sopa de espinafre refogado, sal a gosto, semente de gergelim também a gosto. Olha que delícia! Já tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Vamos para suas dicas do arroz e feijão. Vamos lá. Carol, vou começar com um arroz, tá? Que eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas. No consultório eu ouço muito dos pacientes falando que o arroz fica muito firme, fica muito durinho e tem dificuldade. Então, assim, para a gente melhorar o modo de preparo e também para a gente melhorar absorção de nutrientes e tal, o que nós vamos fazer com o arroz integral? Tá. Nós vamos deixar de molho por 10 horas
em água com algumas rodelas de limão. Que legal. Dessa maneira, o que nós vamos fazer? Nós vamos amolecer essa fibra, então ele vai ser mais fácil de ser cozido. E a água com limão, Carol, vai tirar o ácido fítico, que tanto do arroz, como de outros cereais, como de todas as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, soja, tudo que a gente for fazer. Tudo que vocês consomem em casa, que vocês sentem que dão gases, que vocês não se sentem bem, é esse ácido fítico que faz isso, Entendi. tá? E esse fitato é uma coisa ruim, por quê? Porque ele diminui a absorção, a biodisponibilidade de alguns nutrientes, como ferro, cálcio, magnésio, tá? E eu quis trazer esse prato, por quê? Porque a gente tem esse tal de fitato no arroz integral, no feijão e no espinafre. Ah, espinafre também. Então, tudo igual. Tá. Como que a gente vai fazer para diminuir a absorção disso? Deixar de molho esses vegetais, esses cereais, jogando a água fora para a gente cozinhar. E o espinafre, Carol, é uma coisa muito comum que eu vejo no consultório. As pessoas dizem, eu faço sopa e eu coloco o espinafre. Eu faço arroz, coloco o espinafre. Faço creme de milho, creme de espinafre, só refogo o espinafre e tal. O que acontece? O espinafre, além de ter o fitato, ele tem bastante oxalato, que aumenta risco de pedra em rim. Então, quando a gente pega uma sopa e a gente coloca a folha crua do espinafre, ou até pessoas que consomem a salada crua do espinafre, Entendi. vai aumentar o risco de excretar esse oxalato em excesso e dar esse aumento de chance de ter pedra nos rins. Que legal, Gabi. Então, Cá, todas as vezes que forem consumir espinafre, a ferventa antes, joga aquela água fora, Tá. e aí você pode consumir do jeito que quiser. É branquear mesmo, né? Ferveu, já desligou. E branquear também tem aquela questão. O branquear é você colocar depois na água fria. Nem isso não precisa fazer. Não precisa, tá. É Para a só cocção. descartar essa água. Tá bom. Tá, Cá? Então aqui eu fiz exatamente isso e daí dei uma refogadinha em alho e cebola depois. Tá. Só isso, tá? Pro arroz, Carol, sem segredo nenhum. Vai deixar 10 horas de molho, a gente escorre esse arroz, Tá. tira esse limão e daí o segredo, outro segredinho do arroz para ele não ficar duro é você não refogar o arroz integral. Então a gente refoga num pouquinho de azeite, em óleo de coco, o que vocês preferirem, um pouco da cebola, o alho. E daí a gente vai colocar a água e o arroz só no final. Não refoga o arroz integral. Dessa maneira ele vai ficar mais macio. Então deixando ele de molho, não refogando, mais ou menos 20 minutos o nosso arroz integral está pronto. Show. Uma forma dele engordar menos, vamos dizer assim, é a gente deixar de um dia para o outro na geladeira. Porque a gente forma um tal de amido resistente. Então, todas as vezes que a gente pegar um alimento, um macarrão, um arroz, um feijão, que tiver amido e deixar na geladeira, a gente forma esse amido resistente. Sério? Que ele fica menos absorvível para o nosso corpo. Entendi. Então, é um truquezinho Estratégia. aí pra gente ter uma alimentação Que completa, interessante. mas a gente ter uma absorção menor. Então é como se ele criasse amido resistente, porque ele vai liberar todo o amido. É que No esse momento. amido, ele na verdade, ele começa a formar uma forma de um entrelaçamento. Então ele não consegue ser digerido com tanta... Ele faz um polímero. Então ele não consegue ser digerido com tanta facilidade. Então eu como, mas eu não absorvo. Entendi. Mas assim, a quantidade disso, né, Gabi, não é grande, é pequena, mas eu acho que tudo isso vem somando, Vai claro, somando, não é nossa né? alimentação. Até porque o prato que você sugeriu aqui é um prato balanceado, não é também 5 colheres de arroz e feijão. Né? Não são assim, tudo Ó, bonitinho, acho que são isso é 2 até colheres. legal. Quando uma pessoa quer emagrecer, no geralzão, tá? A gente vai colocar 2 colheres de sopa de arroz e 1 de feijão. Tá. Uma pessoa que quer manter o peso, 4 colheres de arroz,
com 3 colheres de feijão. Tá. Isso é uma medida assim super ok, tá? Feijão, depois que a gente deixa de molho, tira a água, tira o limão, a gente vai colocar na panela de pressão com uma água nova, Tá. junto com a banana verde em rodelinha. Qual é a jogada, Cá? É difícil fazer biomassa de banana verde. Não é todo mundo que tem tempo, que vai bater, que vai não sei o quê, né? Dessa maneira, a gente vai ter o mesmo benefício da biomassa. Aqui, ó, se nosso querido conseguir filmar... Vem, Toninho. Cadê? Ele vai. Olha lá. Pra ele ver a textura que fica esse caldo. Mas a banana, ela tipo derrete. Ela fica aqui, Carol, ó. Só que ela fica bem cozidinha. Vocês vão provar, vocês vão ver. Gente, que interessante. E ela vai melhorar toda a função intestinal, de flora bacteriana, vai dar esse amido resistente para esse caldo, vai melhorar a digestibilidade, é uma coisa bem legal. Nossa. Depois que a gente cozinha, a gente vai fazer só um refogadinho para temperar esse feijão com o que gostar. Eu, Caio, sempre gosto de colocar no feijão tomate. Pois é, eu vi. Né? Nunca tinha. Então eu acho que fica que nem um vinagretinho assim, eu acho que é uma coisa gostosa. Então vamos refogar num pouquinho de azeite, cebola, alho, tomate, tá? E daí a gente coloca nesse feijão já temperadinho aí pra gente consumir. O tomate picadinho? Picadinho. Essa é nova pra mim. Já comeram, meninos, feijão com tomate? Tá vendo a Gabi? Não, e o que cozinha a Gabi? Gente, olha o cheirinho, meninos, ó. Nossa, uma pimentinha vai bem? Claro. Eu olho pra eles e eu já lembro da pimenta lá. Claro, né, Cá? Ah lá, que legal. Enquanto vai refogar um pouquinho aqui, Cá, eu vou fazer o omeletinho pra gente, que é super fácil também. Vai estar aquele refogado, né? Aquele refogadinho do espinafre, a gente vai bater os ovos, colocar um pouquinho de sal, pimentinha do reino. E aí, a gente vai colocar um pouquinho desse espinafre nesse ovo e vai colocar numa frigideira antiaderente. Que delícia, minha amiga. Olha lá, enquanto você vai, então, refogando pra gente juntar tudo e colocar essa omelete. Vai pra frigideira a omelete? Vai pra frigideira. Bela, olha. Assim que é bom começar a semana, né? Que dica legal. Vamos colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Olha lá, o cheirinho aqui tá muito bom, ai meu Deus. Gustavo, um beijo, obrigada. Acreditar que os termogênicos ajudam a secar seria um pensamento cringe? Foi bom, hein, Gu? Gu, total. Seria. Essa é a segunda frase do programa. Carimba. Bom, gostei. Exatamente, porque assim, hoje em dia tem pessoas que realmente têm um metabolismo muito baixo, Carol, e elas precisam de alimentos mais termogênicos, ou às vezes até o que a própria Gabi falou, né, os extratos que colocam um pouco mais de princípio ativo, mas o quanto eles aumentam de metabolismo pelos estudos, 5, 10, 15%. Então, secar a barriga e tomar o termogênico e achar que também vai dar conta do recado, não, é cringe. Você acertou. Cringe, vamos deixar pra lá. Como é que tá aí, Gabi? Então você já foi tirar. Ai, que bonitinho. Lindo. Aí ela tá fazendo pra tudo bonitinho. Ah, gente, olha lá. Mais um, ó. Ô, coisa boa. Isso me lembra tanto minha mãe, Cá. É, porque, gente, o cheirinho, isso aqui é comidinha de, né, de caseira. Olha a banana, que legal que ficou. Aquela comida conforto, mas como a gente comentou, que é saudável e que deve ser preservada. Exatamente. Né? E aí a gente vai justamente porque não é cringe, Carol. Não é cringe. Não é cringe. E aí acho que a gente pode abrir justamente com uma coisa que é o que tem mais nas mídias sociais, que é essa geração que não toma café da manhã. Que tomar café da manhã é cringe. Polêmicas, então, da nutrição. É esse, né? A gente vai colocar na tela aí, ó. Que tem essa parte também. Olha lá.
Para perder peso, tem que tirar o carboidrato da dieta. Se aproveita e já fala dessa questão do jejum. Então, eu vou começar falando e a Gabi vai terminar ali. Então, assim, o que eu acho que é muito importante? Para perder peso, a gente tem que primeiro conhecer o nosso metabolismo, entender nosso gasto energético, diminuir o valor calórico da nossa alimentação e associar um gasto maior com a atividade física. Lógico que algumas pessoas têm maior facilidade em fazer uma dieta sem o carboidrato. Tem pessoas que gostam de tirar o carboidrato e tá tudo bem, mas não é necessário. Acho que isso que é importante. Eu posso sim perder peso colocando carboidrato, colocando atividade física. Então ele não é o vilão. Eu acho que essa é a ideia. Achar que o carboidrato faz mal é uma ideia desatualizada e ele deve entrar sim na nossa alimentação e às vezes até mesmo para perder peso. O que você acha, Gabi? Totalmente, Pri. É o que a gente está falando aqui, né? Que existem formas da gente colocar, da gente melhorar, ter mais nutriente, absorver menos, mas de uma maneira que a gente tem uma alimentação totalmente balanceada. Eu, embora low carb, feijão é um negócio que eu sou apaixonada. Uma delícia. Caldinho de feijão e feijão, olha, eu sou apaixonada. Eu acho que a questão que a gente comentou, das quantidades, e aí cada um vai ter o seu metabolismo e a sua queima energética calórica para adequar a quantidade individual. Exato. Né? Eu acho que uma discussão também vai muito para esse lado. Agora, olha que prato lindo. Os meninos estão babando, não estão? Roncou a barriga, tá bom, né, roncou a minha também, Tani. Qualquer dia vaza no microfone, gente. Porque o cheirinho tá tão maravilhoso que já ativou ali, ó. Barriga já ronca. Só falta a Gabi sentar aqui. Vamos pro próximo, ó. Além dessa questão aí do carboidrato, a gente vai discutir um pouco isso dessa geração do jejum, né? Ah lá, tomar café da manhã. Gente, falam que é cringe, mas não é. Não é, doutora? Exato. Então, acho que o que a gente tem que trazer aqui? O café da manhã, lógico, se eu estou num programa de emagrecimento, num jejum intermitente, é um outro assunto que você vai discutir com o profissional que está te acompanhando, o tipo de dieta que você quer fazer. Mas no nosso dia a dia, na nossa rotina, o café da manhã, ele traz energia, ele faz a gente despertar para o dia, ele tem um benefício nutricional quando a gente coloca uma proteína, um carboidrato bom, na medida correta. Então, isso, tem várias coisas que eu concordo que são cringe, que a gente tem que abandonar, mas tirar o café da manhã, que é algo que é muito frequente, né, nessa nova geração, é algo que a gente poderia manter por causa dos benefícios. Não, e aí a discussão do jejum, que jejum tem benefício e tal, vocês mesmos já comentaram aqui, que sim, os estudos mostram que a gente, né, que sendo de forma bem feita, orientada, e não para todo mundo, que tem o público que você também já comentaram que não vai se beneficiar de um jejum intermitente. Por quê? Porque depois compensa na refeição quando sai do jejum. Exato. Então, né? E o café da manhã, culturalmente falando, é tão gostoso, né? Ele é um momento de acordar para o dia, né, Gabi? Isso, você sentou com a... gente, no café da manhã é um negócio que eu também gosto bastante. Obrigada, viu? Você arrasou, nossa Nada, chefe. Vamos lá. Vamos lá, bom apetite. Eu quero experimentar esse feijão com a banana e com o tomate, que eu achei demais. Na medida certa, perfeito. Agora eu vou experimentar o omelete. Omelete, então. Aqui, ó. Poderia ser escarola, poderia ser até rúcula, né? Sim, couve. E esse omelete é uma dica também para o pessoal fazer no café da manhã. É uma forma da gente incluir mais nutriente. Sobrou do jantar um brócolis, um couve-flor, uma couve, qualquer coisa. Sobrou no jantar, coloca no seu café da manhã. Vocês viram que facinho, né? Um tempinho aí eu já fiz os 3. Que delícia. E é leve. Sim. Super gostoso. Parabéns. Agora me falem da banana no feijão. Amei. Amei banana. Não dá para perceber que é banana, que a criançada vai numa boa, não vai? Fantástico. Nossa. Parece batata até, né? A textura. É delícia. Vocês precisam encerrar a nossa pauta com aquelas duas questões importantes que você comentou, né, doutora? Que assim, tem coisa que cringe que fica e a gente não precisa trazer, mas tem coisa que tem que ser preservada. Exato. Então vamos lá. Eu já falei do café da manhã. E você, Gabi? Olha, eu acho que assim, o mais importante, Carol, pra gente fechar, individualizar, né?
não é o jejum para todo mundo, não é café da manhã para todo mundo, não é ovo para todo mundo. Eu acho que, né, vamos usar tudo que a gente tem de informação, tudo que a gente tem de facilidade de contato com profissionais. Eu e a Pri, a gente sempre está à disposição, a gente sempre responde e tal, né? Fazem lives. Para realmente a gente ter conhecimento sobre isso, né? E a gente não deixar de consumir alimento para comer industrializado. Eu acho que isso é o principal. Entendeu? Que é esse prato. Isso aqui, ó, nada substitui tão bem, né, uma refeição como isso. E nesse sentido de que assim, é cringe o arroz e feijão, que também eu acho que são os dois conceitos que a gente quer passar. O café da manhã, ele, na nossa opinião, né, na nossa humilde opinião, não é cringe. Ele não está desatualizado, ele deve ser mantido, assim como o nosso arroz e feijão ou outros pratos caseiros, justamente para diminuir essa quantidade de alimentos industrializados e trazer mais prazer para nossa mesa. Perfeito, meninas, arrasaram, né? Eu acho que o pessoal de casa gostou muito, até para essas dicas mesmo, para que a gente consiga tirar todos os benefícios dessa alimentação, que é paixão do brasileiro, que tem um custo também mais acessível, extremamente importante a gente lembrar disso nesse momento, com todas as questões, né, que a gente está enfrentando aí, com tanta gente passando fome, que a gente está aí numa tentativa de melhorar cada vez mais a alimentação, para que as pessoas também não só matem a fome, mas fiquem nutridas de fato, né? Então, acho que essas suas dicas foram brilhantes. E quem tiver mais cringe, quiser mandar pra gente aproveita para fazer outra pauta logo mais. Não é, meninas? Combinado. Muito obrigada. Pedrinho voltou das férias e vai levar no meu camarim essa delícia, né, seu Pedrinho? Porque quando acabar o programa, muito obrigada lá. Um beijo, tava com saudades dos meus meninos. Ó, vou deixar o contato delas. Trabalham juntas, né? Tem aí uma coisa muito legal de complementar, uma complementa o trabalho da outra, e fazem lives também toda semana. Sim, né? Estamos sempre juntas. Vou deixar então para vocês. Da doutora é o @doutora abreviado _ Ana Priscila Soggia, tudo junto, com 2 Gs, os Gs ficam juntinhos, então @doutora _ Ana Priscila Soggia. E para quem quiser encontrar nossa queridíssima nutricionista e chefe, que cozinha, que é um espetáculo, vai lá, @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. @nutricionista Gabi Esteves, tem um WhatsApp que é o 999343631, certo? Isso aí. Da clínica, tá? 999343631, você já encontra o trabalho da Gabi também. Amei, meninas. Muito obrigada. Beijo.